hoje é o segundo dia, então vamos continuar a leitura do livro Seu Balde Está Cheio? Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, Positividade, Negatividade e Produtividade. A maioria das pessoas jamais se verá submetida ao tipo de tortura psicológica sofrida pelos prisioneiros americanos durante a Guerra na Coreia. No entanto, todos os dias vivenciamos interações positivas e negativas que influenciam nossos sentimentos e nosso modo de agir. Mesmo que sejam banais e rotineiras, essas interações têm importância muita. Embora não nos matem, nossas experiências negativas acabam mitigando de forma lenta e inexorável nosso bem-estar e nossa produtividade. Felizmente, as experiências positivas que enchem o nosso balde podem ser ainda mais poderosos. Aí ele começa falando sobre que para que o balde esteja cheio, precisa ir muito além do reconhecimento e do elogio. Ainda que ambos sejam componentes cruciais para a geração de emoções positivas nas organizações. Para comprovar isso, aí ele fala que entrevistaram 15 milhões de profissionais de todo o mundo. De acordo com os dados coletados, as pessoas que recebem reconhecimento e elogio com regularidade são mais produtivas, se envolvem mais com os colegas, têm mais probabilidade de permanecer nas organizações, recebem dos clientes notas melhores em termos de fidelidade e satisfação, apresentam um histórico de segurança melhor e sofrem menos acidentes de trabalho. Meu filtro tá saindo. Acho que eu não passei maquiagem. Então ele conta a história do Ken, um conhecido nosso que é o CEO de uma empresa. Costuma dizer que a sua arma secreta como líder é manter os baldes cheios. Então como é que ele faz, para manter o balde cheio das pessoas? Ele incrementa as emoções positivas na organização de grande porte que comanda. Então, como é que ele faz essa ação, de incrementar emoções positivas nas organizações? Em viagens frequentes por todo o mundo, ele faz questão de visitar suas filiais não para espionar seu pessoal, ou se reunir apenas com a alta gerência. Seu objetivo básico é dar uma injeção de ânimo geral em todos os funcionários. Não é só apenas a liderança, mas todos os funcionários da empresa, de que ele é CEO. Antes de mais nada, Ken os cumprimenta pelos êxitos e conquistas nos últimos meses. Sua primeira providência ao desembarcar é fazer uma visita informal aos responsáveis a fim de parabenizá-los. Também felicita quem se casou, quem teve filho há pouco tempo ou fez uma grande apresentação. Sua frase predileta é: tenho ouvido coisas ótimas a seu respeito. Quem se alegra ao notar que depois de plantada a semente da positividade, a energia se espalha. Ele percebeu que bastam algumas conversas breves, mas muito positivas, para revigorar uma organização inteira. Descobri que encher o balde é uma poderosa estratégia de liderança. Relata. Graças a essa abordagem, milhares de seus subordinados encontram nele orientação e motivação. Aí ele começa a falar de como acabar com a produtividade. A principal causa dos pedidos de demissão é o sentimento de não ser reconhecido. No entanto, o problema não acaba aqui. Uma pesquisa realizada com profissionais da área da saúde revelou que quem trabalha como chefe de que não gosta apresenta pressão arterial significativamente mais alta. Segundo o cientista britânico George Fieldman, essa hipertensão provocada pela falta de entrosamento com o chefe pode aumentar em 16% o risco de doenças coronárias e em 33% o de acidente vascular cerebral, AVC.
verificou-se um aumento significativo dessas doenças em termos tanto estatísticos quanto clínicos durante o período que as pessoas conviveram com um chefe de que não gostavam. Diz Fieldman, que é psicólogo. Quem trabalha anos a fio com um chefe que detesta provavelmente ficará bastante vulnerável a doenças cardíacas, em virtude do aumento da pressão arterial no longo prazo. Aí ele vai falar, com relação à produtividade, seria preferível para que as empresas que seus funcionários excessivamente negativos não saíssem de casa. E olha só como ele fala, né, que como conhecemos essa gente. São aqueles que andam pelo escritório com um olhar vidrado, ou vão de mesa em mesa, armando confusão com queixas, reclamações e até acessos de paranoia. De acordo com nossas estimativas, mais de 22 milhões de trabalhadores só nos Estados Unidos são extremamente negativos ou mostram um desinteresse ativo. Essa negatividade acentuada é não só desanimadora, mas cara. Custa americana entre 250 e 300 bilhões de dólares todos os anos, só em perda de produtividade. Então a pessoa que a gente viu até aqui, a pessoa numa cultura, né, negativa, ou uma pessoa negativa, diminui a produtividade, não tem uma boa produtividade, então acaba influenciando de forma negativa o ambiente também que trabalha, espalhando, né, o seu veneno e tem várias perdas, né? Por exemplo, essa do chefe, que a pessoa não gosta de trabalhar com o chefe, não gosta do chefe com quem trabalha, né? Essa pessoa corre risco de ter doenças cardiovasculares no futuro, né? Já a pessoa negativa, por si só, ela espalha seu veneno por onde ela estiver e acaba diminuindo a produtividade. Então a empresa tem muitos prejuízos quando as pessoas que trabalham nela são negativas, né? Trabalham de forma de pensar, sentir e, consequentemente, se comportar de forma negativa. Então a produtividade diminui. Fora as interações, né, com seus colegas. São ruins, porque só vai espalhar o seu veneno, né? Falar mal de fulano de tal, falar mal do chefe, falar mal da empresa. Então ele fala aqui que seria melhor deixar essas pessoas, seria melhor a empresa pagar para essas pessoas ficarem em casa do que irem trabalhar. Porque o resultado é que custa a economia americana entre 250 e 300 bilhões de dólares todos os anos, só em perda de produtividade, por conta de um olhar negativo. E a gente sabe, né, que nos ambientes tem pessoas têm ideias que influenciam toda a cultura do ambiente. E então a gente tem que trabalhar a mentalidade das pessoas, né? E ele fala do CEO Ken, que o que ele fazia, né, para dar uma injeção de ânimo em todos os funcionários. Ele não se reunia com a alta gerência, mas ele ia parabenizar todos que tiveram, parabenizar todos quem casou, quem teve filho há pouco tempo, ou fez uma grande apresentação, né? Sua primeira providência ao desembarcar é fazer uma visita informal aos responsáveis a fim de parabenizá-lo. Cumprimenta todos pelo êxito e conquistas dos últimos meses. Então, era essa a arma do Ken, para que a produtividade subisse. Ele fala aqui, tenho ouvido coisas... uma das frases prediletas do Ken é: tenho ouvido coisas ótimas a seu respeito. E ele percebeu que bastam algumas conversas breves, mas muito positivas, para revigorar uma organização inteira. Descobri que encher o balde é uma poderosa estratégia de liderança, relata.
Graças a essa abordagem, milhares de seus subordinados encontram nele orientação e motivação. Aí ele vem falando sobre Aí ele fala aqui também sobre receita para afugentar clientes. Não é de admirar que equipes de trabalho exauridas pelo excessivo esvaziamento de baldes sejam não só menos produtivas e lucrativas, como também apresentem uma rotatividade mais elevada, uma incidência maior de acidentes de trabalho e menor índice de satisfação dos clientes, de inovação e de qualidade. Além do mais, funcionários negativos afugentam os clientes. Pense só na última vez em que você ligou para um serviço de atendimento ao cliente e não se sentiu bem tratado. Aí ele vai falar um pouquinho sobre esse atendimento e ele fala que é muito grave quando os funcionários esvaziam os baldes dos clientes. Esse funcionário, né, já deve estar com a mentalidade toda negativa e ele passa essa negatividade ao se comunicar com o cliente, apresentar o produto. Seria melhor para a empresa pagar para esses 3 ficarem em casa, né? Ele vai falando dos 3 funcionários que acabavam espantando os clientes, né? Mas aí ele tinha 7, depois ele tinha 7 funcionários aqui. Felizmente, nosso estudo identificou também 7 atendentes que conquistavam todos os clientes com que falaram. Pode ser que você já tenha tido sorte de ser atendido por alguém assim. Alguém que escutou o seu problema, mostrou que entendeu o que ouviu, cuidou prontamente dos seus interesses e deu-lhe a impressão de que se importava de fato com você e queira resolver seus problemas. Aí ele vem a última parte do capítulo 2, a falta de reconhecimento. Aí ele vai falando, né, que a estratégia das pessoas é parabenizar os funcionários do mês e dando reconhecimento a esse funcionário, né, colocando no mural de reconhecimento. Só que aí os últimos são os últimos, né? Por que essa pessoa foi última? E só quando, depois de muito tempo, ele vai ser reconhecido. Então ele fala que essa estratégia é uma furada. E quem acaba se sentindo pior naturalmente são os últimos funcionários a receber o título, o reconhecimento. É impossível não se sentir mal. A gerência esperou meses, talvez até mais de um ano, para elogiar seu bom trabalho. Provavelmente a mesma sensação de ser o último escolhido para o time de vôlei da escola. Evidentemente, algumas empresas conseguem proporcionar aos funcionários reconhecimentos individualizados, merecidos e significativos, que ele vai falar mais profundamente no capítulo 6. Quando o balde dos profissionais é preenchido de forma significativa e com sinceridade, o moral da empresa dispara. Os gerentes e funcionários que procuram disseminar emoções positivas, mesmo em pequenas doses, não só naquele dia lá de reconhecimento, né? Logo notam a diferença. E fazer essa diferença não só custa pouco, como pode sair até de graça. Basta ter um pouco de iniciativa. Então ter uma conversa positiva, tentar ter uma conversa positiva com todos os funcionários e elogiá-los, né? Observar ele através dos seus pontos fortes e não só dos resultados, mas ter uma cultura eu falo através da psicologia positiva, a gente pode trabalhar com a apreciação da beleza e da excelência, né? Olhar para cada um individualmente, ver seus pontos fortes e elogiá-lo através dos seus pontos fortes, para que a moral dele se eleve e ele comece a produzir até mais. Tem uma injeção de ânimo, né? Você sabendo que ele, olha só, essa pessoa me enxerga, alguém me viu ou acredita em mim, no meu potencial. Então, próximo dia. Então, esse foi o nosso capítulo de hoje.
do seu balde está cheio? Então, constante. Um beijo, até mais, até a próxima.